A verdade por trás dos mitos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joaquim, tenho 45 anos e sou professor de História e Folclore Brasileiro na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Mas antes de ser acadêmico, sou neto do Antônio e da Margarida, aquele casal que vocês talvez já conheçam pelos relatos sobre o encontro deles com uma criatura sobrenatural. Durante muitos anos da minha vida, carreguei essa história familiar como uma curiosidade, quase uma anedota interessante para contar em reuniões sociais. Mas conforme fui me aprofundando nos estudos acadêmicos sobre folclore e antropologia cultural, comecei a entender que a experiência dos meus avós era muito mais significativa do que eu inicialmente imaginava. Hoje quero compartilhar com vocês não apenas a história que herdei, mas também as reflexões que desenvolvi ao longo de décadas de pesquisa sobre o tema. Reflexões sobre a natureza dos mitos, sobre a fronteira entre realidade e lenda e sobre o que histórias como a dos meus avós podem nos ensinar sobre a condição humana. Cresci ouvindo a história do encontro com a criatura em diversas versões e em diferentes épocas da minha vida. Quando criança, era uma história de terror que me fascinava e assustava ao mesmo tempo. Quando adolescente, comecei a questionar a veracidade dos detalhes mais fantásticos. Quando jovem adulto, cheguei a duvidar completamente da existência da criatura. Mas foi quando me tornei pesquisador profissional que a história ganhou uma dimensão completamente nova para mim. Durante meus estudos de pós-graduação, tive acesso a arquivos históricos e relatos etnográficos de diversas regiões do Brasil. E descobri algo surpreendente. A história dos meus avós não era um caso isolado. Encontrei centenas de relatos similares, espalhados por todo o território nacional, de famílias que haviam tido encontros com criaturas que correspondiam exatamente à descrição que meus avós sempre fizeram. Seres grandes, meio humanos, meio animais, com comportamento inteligente e aparições associadas às luas cheias. Inicialmente, minha reação acadêmica foi tentar explicar esses relatos através de teorias conhecidas: histeria coletiva, influência cultural, má interpretação de fenômenos naturais e assim por diante. Mas quanto mais eu estudava, mais percebia que havia algo diferente nesses relatos. Uma consistência de detalhes, uma sinceridade emocional, uma transformação psicológica das pessoas envolvidas que não se enquadrava nas explicações convencionais. Foi então que comecei a abordar o tema de uma forma diferente. Em vez de tentar provar ou refutar a existência das criaturas, comecei a estudar o impacto que essas experiências tinham nas pessoas e comunidades que as viviam. E foi aí que descobri algo fascinante. As famílias que passavam por esses encontros desenvolviam características muito específicas: uma união familiar mais forte, uma sensibilidade especial para perceber perigos, uma valorização maior das relações humanas em detrimento dos bens materiais e uma compreensão mais profunda sobre os limites do conhecimento racional. Era exatamente o que eu havia observado na minha própria família durante toda a minha vida. Meus avós, após aquela experiência, se tornaram pessoas diferentes. Não apenas mais cautelosas, mas também mais sábias, mais empáticas, mais conectadas com aspectos da realidade que a maioria das pessoas ignora. Meu avô Antônio, por exemplo, desenvolveu uma capacidade impressionante de ler as intenções das pessoas. Conseguia perceber quando alguém estava mentindo, quando estava passando por dificuldades, quando representava algum tipo de ameaça. Era como se aquela noite tivesse aguçado todos os seus sentidos. Minha avó Margarida desenvolveu uma intuição especial para situações de perigo. Várias vezes ao longo da vida, ela pressentiu acidentes, doenças, problemas familiares antes que se manifestassem. E sempre que ela dizia, "estou com um pressentimento ruim", a família levava a sério. Essas transformações não poderiam ser explicadas apenas como efeitos psicológicos de um trauma. Eram habilidades reais, observáveis, que se mantiveram consistentes durante décadas. Foi então que comecei a formular uma teoria diferente sobre esses encontros. E se as criaturas realmente existissem, mas não da forma como nossa cultura ocidental costuma interpretar o sobrenatural? E se elas fossem manifestações de aspectos da realidade que nossa sociedade moderna simplesmente escolheu ignorar ou esquecer? Nossa cultura científica contemporânea tem uma tendência de dividir a realidade em categorias muito rígidas: real versus imaginário, natural versus sobrenatural, racional versus irracional. Mas muitas culturas tradicionais trabalham com conceitos mais fluidos e integrados. Para os povos indígenas brasileiros, por exemplo, a fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual é muito mais porosa.
Eles reconhecem a existência de seres que habitam essa fronteira, seres que podem se manifestar fisicamente quando necessário, mas que normalmente existem em dimensões paralelas à nossa. Será que as criaturas encontradas por famílias como a dos meus avós são manifestações desses seres fronteiriços? Essa teoria explicaria várias características dos encontros que sempre me intrigaram: a aparição súbita e o desaparecimento igualmente súbito das criaturas, a capacidade delas de deixar rastros físicos, pegadas, arranhões, ferimentos, mas também de se tornarem completamente indetectáveis quando querem. A inteligência quase humana que demonstram, mas combinada com características físicas animais. E, principalmente, o impacto transformador que esses encontros têm nas pessoas envolvidas. Se essas criaturas são realmente seres fronteiriços, então o encontro com elas representa um momento de contato direto com aspectos mais profundos da realidade. Um momento em que as pessoas são forçadas a expandir sua compreensão sobre o que é possível, sobre o que existe, sobre como o universo realmente funciona. E isso explicaria as transformações psicológicas e espirituais que observei não apenas nos meus avós, mas em todas as pessoas que pesquisei ao longo dos anos. Durante minha carreira acadêmica, tive a oportunidade de entrevistar dezenas de pessoas que afirmavam ter tido encontros com criaturas sobrenaturais. Sempre com a metodologia rigorosa da pesquisa antropológica, sempre mantendo o ceticismo científico saudável. Mas o que descobri me surpreendeu. A maioria dessas pessoas eram indivíduos normais, equilibrados, sem histórico de problemas psicológicos ou tendência à fantasia. Eram trabalhadores rurais, pequenos comerciantes, donas de casa, aposentados, pessoas práticas com os pés no chão. E todas elas apresentavam a mesma consistência de detalhes, a mesma transformação pessoal pós-experiência, a mesma relutância em falar sobre o assunto, porque sabiam que seriam ridicularizadas, mas também a mesma certeza absoluta sobre a veracidade do que haviam vivido. Mais importante ainda, nenhuma delas tentava convencer outras pessoas a acreditar. Contavam suas histórias quando perguntadas, mas não faziam proselitismo. Não tentavam ganhar dinheiro ou fama com os relatos. Era como se soubessem que aquelas experiências eram importantes demais para serem banalizadas. Isso é muito diferente do padrão que observamos em casos de fraude ou distúrbio psicológico. Pessoas que inventam histórias sobrenaturais geralmente buscam atenção, reconhecimento ou algum tipo de ganho pessoal. Pessoas com distúrbios mentais geralmente têm inconsistências nos relatos ou sintomas associados, mas as pessoas que entrevistei não se enquadravam em nenhuma dessas categorias. Eram simplesmente indivíduos normais que haviam passado por experiências extraordinárias. E o mais fascinante, todas elas demonstravam a mesma atitude em relação à experiência. Uma mistura de temor e respeito, como se soubessem que haviam entrado em contato com forças muito maiores que eles próprios. Durante anos, tentei encontrar padrões geográficos, temporais ou sociológicos nos relatos que coletei. Queria entender se havia condições específicas que favoreciam esses encontros. O que descobri foi fascinante. Os encontros tendem a acontecer em regiões de transição, onde a civilização encontra a natureza selvagem, onde a tradição encontra a modernidade, onde a luz encontra a escuridão. É como se essas criaturas habitassem literalmente as fronteiras, os espaços liminais entre mundos diferentes. A maioria dos relatos envolve famílias que vivem em relativo isolamento em propriedades rurais afastadas dos centros urbanos. Mas não necessariamente pessoas supersticiosas ou predispostas a crenças sobrenaturais. Muitas vezes, são pessoas céticas que se surpreendem com a própria experiência. Os encontros também tendem a acontecer em momentos de transição na vida das pessoas. Mudanças de casa, problemas familiares, crises pessoais. Como se houvesse uma conexão entre a vulnerabilidade emocional dos indivíduos e a manifestação das criaturas. E, curiosamente, na maioria dos casos, os encontros não resultam em ataques ou ferimentos graves. As criaturas parecem mais interessadas em observar, em testar, em comunicar alguma coisa, do que em causar danos físicos. Quando há ferimentos, eles geralmente são superficiais ou ocorrem em situações de confronto direto, como no caso do trovão, o cachorro dos meus avós. É como se as criaturas fossem capazes de violência, mas preferissem evitá-la. Tudo isso me levou a uma conclusão surpreendente. Talvez essas criaturas não sejam predadores no sentido convencional. Talvez sejam mais como mensageiros, ou guardiões, ou professores.
seres que aparecem nas nossas vidas quando precisamos aprender algo importante sobre nós mesmos, sobre a realidade, sobre nosso lugar no universo. E a lição que eles trazem é sempre a mesma. Existem aspectos da realidade que estão além da nossa compreensão racional e precisamos manter humildade e respeito diante desses mistérios. Essa teoria me ajudou a reavaliar completamente a experiência dos meus avós. Durante anos, me preocupei se eles realmente tinham visto uma criatura física ou se havia sido algum tipo de alucinação coletiva. Mas percebi que essa era a pergunta errada. A pergunta certa é: qual foi o impacto dessa experiência nas vidas deles? E a resposta é clara: foi transformador, positivo e duradouro. Meus avós se tornaram pessoas melhores depois daquela noite. Mais unidas, mais sábias. Mais conscientes da importância da família e do amor. Desenvolveram habilidades intuitivas que os ajudaram ao longo de toda a vida e transmitiram para seus descendentes valores e lições que continuam influenciando nossa família até hoje. Se isso foi resultado de um encontro com uma criatura física real ou com uma manifestação simbólica de forças arquetípicas, não importa. O que importa é que foi real para eles e os resultados foram objetivamente positivos. Hoje, quando alunos me perguntam se eu acredito na história dos meus avós, sempre respondo da mesma forma. Acredito na sinceridade deles. Acredito no amor que tinham por nossa família. Acredito nas transformações positivas que essa experiência causou em suas vidas. E acredito que existem aspectos da realidade que nossa ciência atual ainda não compreende. E isso é suficiente para mim. Não preciso de provas científicas da existência de lobisomens para valorizar a experiência dos meus avós. Não preciso de evidências físicas para reconhecer a sabedoria que eles adquiriram naquela noite. O que eles viveram foi real para eles. E as lições que tiraram dessa experiência são reais para todos nós. Uma das coisas mais importantes que aprendi com a história dos meus avós é a importância de manter a mente aberta para experiências que não se enquadram em nossos paradigmas habituais. Nossa sociedade contemporânea tem uma tendência de descartar rapidamente tudo que não pode ser explicado pela ciência convencional. Mas isso é um erro, porque a ciência é um processo em constante evolução, não um conjunto final de verdades absolutas. Há 100 anos, muitas das tecnologias que usamos hoje pareceriam sobrenaturais para nossos antepassados. Comunicação instantânea através de continentes, imagens transmitidas pelo ar, máquinas que pensam, tudo isso seria considerado mágica não muito tempo atrás. Quem garante que não existem fenômenos naturais que nossa ciência atual ainda não compreende? Quem garante que não há aspectos da realidade que escapam aos nossos instrumentos de medição e categorias de análise? A experiência dos meus avós me ensinou que a humildade intelectual é uma virtude. Reconhecer os limites do nosso conhecimento não é uma fraqueza, é uma forma de sabedoria. E isso não significa aceitar acriticamente qualquer história fantástica que nos contam. Significa manter um equilíbrio entre ceticismo saudável e abertura para possibilidades que ainda não compreendemos. No caso específico dos meus avós, todos os elementos da história, a consistência dos detalhes ao longo de décadas, as transformações pessoais observáveis, a relutância em buscar atenção ou benefícios pessoais, a correlação com relatos similares de outras pessoas, me levam a acreditar que eles realmente viveram algo extraordinário. Se foi exatamente como eles descreveram, se teve aspectos simbólicos ou arquetípicos, se envolveu fenômenos que ainda não compreendemos cientificamente, isso são questões secundárias. O primário é reconhecer que eles foram pessoas honestas, amorosas e sábias, que transmitiram para nossa família lições valiosas sobre coragem, união e respeito pelos mistérios da existência. E essas lições continuam relevantes hoje, independentemente da natureza exata da experiência que as originou. Uma das lições mais importantes que herdei dos meus avós é sobre a importância dos pressentimentos e da intuição. Eles sempre enfatizavam que naquela noite terrível, minha avó Margarida havia sentido que algo estava errado muito antes da criatura se manifestar, e que essa sensibilidade prévia foi fundamental para que eles sobrevivessem ao encontro. Nunca ignore um pressentimento, meu avô sempre dizia, especialmente se for um pressentimento de quem você ama. Durante minha vida, várias vezes essa lição se mostrou valiosa. Situações onde eu ou membros da minha família sentimos que algo não estava certo, mesmo sem evidências racionais, e que essa sensação nos ajudou a evitar problemas ou tomar decisões melhores.
Isso não significa que devemos viver governados pelo medo ou pela superstição. Significa que devemos dar atenção às nossas percepções mais sutis, especialmente quando elas são consistentes e vêm de pessoas em quem confiamos. A ciência está começando a reconhecer que temos capacidades perceptivas muito mais sofisticadas do que imaginávamos. Nosso cérebro processa enormes quantidades de informação subliminar, sons quase imperceptíveis, mudanças sutis na linguagem corporal, padrões químicos no ar, e às vezes essa informação se manifesta como intuição ou pressentimento. Talvez a sensibilidade que minha avó demonstrou naquela noite não tenha sido sobrenatural, mas simplesmente uma capacidade natural de perceber sinais de perigo que a maioria de nós aprendeu a ignorar. De qualquer forma, a lição permanece válida. Devemos confiar mais nos nossos instintos e dar atenção aos avisos das pessoas que nos amam. Outra lição importante que aprendi é sobre a força da união familiar diante de adversidades. Meus avós sempre contavam como aquela experiência terrível os havia unido de uma forma que nada mais conseguiria. Eles descobriram que juntos eram capazes de enfrentar qualquer coisa, por mais assustadora que fosse. E essa união se estendeu para toda a família. Os filhos e netos dos meus avós sempre mantiveram laços muito fortes. Sempre souberam que podiam contar uns com os outros em momentos de dificuldade. Isso é algo que observo ser cada vez mais raro na sociedade contemporânea, onde as famílias tendem a se dispersar e os indivíduos enfrentam seus problemas sozinhos. A experiência dos meus avós me ensinou que não há substituição para o apoio de pessoas que realmente nos amam e que estão dispostas a enfrentar qualquer perigo ao nosso lado. E isso vale não apenas para situações extraordinárias como a que eles viveram, mas para todas as dificuldades normais da vida, doenças, problemas financeiros, crises pessoais, perdas. Quando temos uma família unida, nenhum problema é grande demais para ser superado. Finalmente, a lição mais profunda que herdei dos meus avós é sobre a importância de manter reverência pelos mistérios da vida. Eles nunca tentaram explicar racionalmente o que havia acontecido naquela noite. Simplesmente aceitaram que havia coisas no mundo que estavam além da sua compreensão e que isso não era necessariamente algo negativo. Tem coisas que a gente não precisa entender, minha avó sempre dizia. Só precisa respeitar. Essa atitude de humildade diante do desconhecido é algo que nossa cultura atual perdeu quase completamente. Temos uma arrogância intelectual que nos faz pensar que se algo não pode ser explicado pela ciência contemporânea, então não deve existir. Mas a realidade é muito mais vasta e complexa do que qualquer sistema de conhecimento humano pode abarcar. E reconhecer isso não é uma derrota da razão, é uma manifestação de sabedoria. Os meus avós viveram uma experiência que desafiou todas as suas categorias de compreensão sobre a realidade. E em vez de negar a experiência ou forçá-la a se enquadrar em explicações convencionais, eles simplesmente a aceitaram como parte do mistério da existência. E isso os tornou pessoas mais sábias, mais humildes e, paradoxalmente, mais felizes. Porque quando paramos de tentar controlar e explicar tudo, conseguimos apreciar melhor as maravilhas e mistérios que nos cercam constantemente. Esta é minha contribuição para a preservação da história dos meus avós. Não apenas o relato dos fatos, mas uma reflexão sobre o que esses fatos podem nos ensinar sobre como viver melhor, sobre como manter a mente aberta sem perder o senso crítico, sobre como confiar na sabedoria das pessoas que nos amam, mesmo quando ela desafia nossas crenças, sobre como encontrar força na união familiar, sobre como manter humildade diante dos mistérios da existência e sobre como transformar experiências assustadoras em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. Essas são as verdades que encontrei por trás dos mitos da minha família. Verdades que independem da existência física de criaturas sobrenaturais, mas que dependem da nossa capacidade de aprender com as experiências dos nossos antepassados. Espero que a história dos meus avós inspire em vocês a mesma reflexão que inspirou em mim. E espero que vocês também encontrem suas próprias verdades por trás dos mitos que herdaram de suas famílias. Porque no final das contas, não importa se os monstros são reais,
O que importa é como reagimos quando os encontramos, sejam eles criaturas da floresta, desafios da vida ou os nossos próprios medos interiores. E se reagirmos com coragem, amor e sabedoria, sempre sairemos mais fortes do outro lado. Esta é a verdade por trás dos mitos. Eles existem não para nos assustar, mas para nos ensinar. E a maior lição de todas é que somos mais corajosos, mais resilientes e mais capazes de amor do que jamais imaginamos. Relato de Francisco, interior do Ceará. Boa noite, me chamo Francisco. Tenho 48 anos e moro numa cidadezinha pequena aqui no interior do Ceará. Vim contar uma história que me persegue há mais de 30 anos, desde quando eu era moleque. É uma coisa que nunca consegui esquecer e que mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. Era 1989. Eu tinha 15 anos na época. Rapaz danado, rebelde que só, não respeitava minha mãe, não dava ouvidos aos mais velhos. Passava o tempo todo na rua, andando pela mata que cercava nossa casa, principalmente de noite. Minha mãe vivia me alertando sobre os perigos, mas eu achava graça. Pensava que era coisa de gente velha, superstição besta. Nossa casa ficava bem no final da cidade, quase colada na mata. Era uma casinha simples, de tijolo, com um quintal grande cheio de pé de manga e cajá. De noite, aquilo ficava escuro que nem breu, só se ouvia o barulho dos grilos e, às vezes, algum bicho se mexendo no mato. Eu gostava daquele silêncio, daquela escuridão. Me sentia livre, sabe? Como se pudesse fazer qualquer coisa. Naquela noite específica, eu tinha voltado tarde de novo. Devia ser umas 11h30 da noite, talvez meia-noite. Minha mãe estava me esperando na sala, com aquela cara brava que eu conhecia bem. Ela começou a me dar sermão, falando que eu ia acabar mal, que andava com más companhias, que um dia ia me dar mal por andar sozinho na mata de madrugada. Mãe, a senhora fica inventando moda, eu disse, todo metido a sabido. Não tem nada demais nessa mata não, é só mato e bicho comum. Ela balançou a cabeça preocupada. Francisco, meu filho, você não sabe das coisas que andam por aí. Tem coisa que a gente não entende, que não deveria mexer. Eu ri na cara dela. Que ignorância era aquela? Que bobagem. Fui pro meu quarto, mas não conseguia dormir. Ficava pensando no que ela tinha dito, meio irritado, meio curioso. Resolvi levantar para beber água na cozinha. Foi quando escutei um som que nunca vou esquecer na minha vida. Era como um grunhido, mas não era de cachorro, nem de porco, nem de boi. Era uma coisa diferente, grotesca. Parecia que vinha de uma garganta que não era humana, mas também não era completamente animal. Um som que fazia a pele arrepiar só de ouvir. Gelei na hora. Olhei para minha mãe e vi que ela também tinha ouvido. Os olhos dela estavam arregalados de medo, e ela fez sinal para eu ficar quieto. O barulho vinha lá de fora, do quintal, perto da cerca que dava para o mato. "O que é isso, mãe?" sussurrei. E pela primeira vez na vida eu estava com medo de verdade. Ela não respondeu, só apontou para a janela da sala. Caminhamos devagarzinho, tentando não fazer barulho no chão de cerâmica. Quando chegamos perto da janela, minha mãe afastou um pouquinho a cortina e o que eu vi ali me marcou para sempre. Era uma sombra. Mas não uma sombra qualquer. Era a silhueta de uma coisa grande, maior que um homem comum, andando em duas patas. A criatura se movia de um jeito estranho, meio desajeitado, como se não estivesse acostumada a andar em pé. E tinha uma coisa no formato da cabeça. Não era redonda como a de uma pessoa, parecia alongada como a de um animal. O pior de tudo era que dava para sentir que aquela coisa estava cheirando o ar. Levantava a cabeça para o alto e fungava, como se estivesse procurando alguma coisa, procurando a gente. Ficamos ali, paralisados, por uns 5 minutos que pareceram uma eternidade. A criatura andava de um lado para o outro no nosso quintal, sempre farejando, sempre grunhindo baixinho. Às vezes parava e ficava olhando diretamente para nossa janela, como se soubesse que estávamos ali, espiando. De repente, ela se aproximou mais da casa, chegou bem perto da parede da cozinha e começou a arranhar. O barulho das unhas na parede era terrível, como ferro riscando pedra. Minha mãe estava tremendo tanto que eu podia ouvir os dentes dela batendo. Foi aí que ela fez uma coisa que eu nunca imaginei que faria. Começou a rezar, baixinho, quase sussurrando. "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome." E sabe de uma coisa? Conforme ela ia rezando, o barulho lá fora foi diminuindo. Os grunhidos foram ficando mais baixos, mais distantes. Quando ela terminou a oração, já não se ouvia mais nada. Esperamos mais um tempão antes de nos mexer. Quando minha mãe finalmente acendeu a luz da sala, fomos até a cozinha para olhar pela janela. Não havia nada no quintal, mas no chão, bem embaixo da janela onde a coisa tinha estado, tinha marcas na terra, pegadas. Só que não eram pegadas normais. Eram grandes, com formato meio humano, meio animal, e tinham marcas de garras.
No outro dia de manhã, fui olhar de novo. As pegadas ainda estavam lá. Mostrei para minha mãe e ela ficou em silêncio por um tempão, só olhando. Mãe, que negócio foi aquele? Perguntei, agora já sem a arrogância de antes. Ela suspirou fundo. Francisco, tem coisa nesse mundo que a gente não entende. Coisa que vem de longe, de muito longe. Seus avós sabiam dessas coisas. Minha avó me contava histórias. E foi aí que ela me contou sobre nossa família. Disse que minha bisavó, lá pelos anos 1920, tinha vivido uma situação parecida. Ela morava numa fazenda ainda mais isolada, e durante várias noites seguidas apareceu uma criatura no terreiro. Meu bisavô chegou a ver o bicho de perto uma vez. Disse que era como um homem, mas coberto de pelo, com cara de cachorro ou lobo, andando em duas patas. Os olhos brilhavam no escuro como brasa. A criatura atacou algumas criações da fazenda, mas nunca machucou ninguém da família. Minha bisavó tinha certeza de que era lobisomem. Dizia que era alguém da região mesmo, alguém que tinha sido amaldiçoado e que nas noites de lua cheia se transformava. Mas a história não parava por aí. Algumas semanas depois do que aconteceu na nossa casa, fui visitar minha tia Raimunda, irmã da minha mãe. Ela morava do outro lado da cidade, numa casa que também ficava perto do mato. Quando contei para ela sobre aquela noite, ela ficou pálida. Francisco, ela disse, você não vai acreditar no que eu vou te contar. E ela me contou que uns 2 anos antes, quando o meu primo Antônio era bebê ainda, ela tinha passado por uma situação muito parecida. Durante várias noites seguidas, aparecia uma criatura no quintal dela. Sempre quando ela estava amamentando o menino, lá pelas 2, 3 horas da madrugada. Eu estava dando mama para o Antônio, ela contou, quando comecei a ouvir um barulho estranho lá fora. Era como se alguém estivesse andando no quintal, mas um andar pesado, arrastado. Pensei que fosse ladrão, sabe? Mas aí começou aquele grunhido terrível. Ela disse que chegou a ver a criatura várias vezes. Era exatamente como eu tinha visto. Grande, andando em 2 patas, com cabeça de animal. E sempre aparecia quando ela estava amamentando, como se fosse atraída pelo cheiro do leite ou pela vulnerabilidade de uma mãe com bebê. O que a senhora fez? Perguntei. Rezei muito, meu filho. E pedi para a comadre Maria, que entende dessas coisas, vir aqui benzer a casa. Ela disse que era lobisomem mesmo, que devia ser alguém da região que tinha sido amaldiçoado. Fez uma defumação na casa toda, colocou sal grosso nos cantos e a coisa nunca mais apareceu. Mas ainda havia mais. Minha avó, mãe da minha mãe, também tinha uma história. Quando eu contei para ela sobre tudo o que tinha acontecido, ela ficou calada por um tempo muito longo. Depois suspirou e disse, meu neto, isso vem de longe na nossa família. Ela me contou que os pais dela, meus bisavós, tinham enfrentado não um, mas 2 lobisomens. Foi numa fazenda lá no sertão, quando ela ainda era menina pequena. Uma noite, os 2 bichos apareceram no terreiro, andando em círculos ao redor da casa, grunhindo e uivando. Seus bisavós eram pessoas de fé, ela disse. Ficaram a noite toda rezando, com todas as armas da casa preparadas. Os bichos tentaram entrar várias vezes, arranhando as portas e janelas, mas nunca conseguiram. Quando amanheceu, eles sumiram. O mais impressionante é que, segundo minha avó, no outro dia apareceram 2 homens da região, conhecidos da família, com arranhões pelo corpo todo. Eles disseram que tinham caído de cavalo, mas todo mundo desconfiou. Um deles, inclusive, mudou de cidade logo depois e nunca mais foi visto por lá. Lobisomem é gente amaldiçoada, meu neto, minha avó me explicou. Gente que fez alguma coisa muito errada, ou que foi amaldiçoada por alguém. Durante a lua cheia se transforma e não consegue se controlar. Fica com fome de sangue, de carne. Mas se a pessoa for de fé, se rezar e se proteger direito, o bicho não consegue fazer mal. Depois de ouvir todas essas histórias da família, nunca mais fui o mesmo. Parei com aquela rebeldia besta, comecei a respeitar minha mãe e os mais velhos. Percebi que tinha muito coisa nesse mundo que eu não entendia e que era melhor escutar quem tinha experiência. Mas a marca daquela noite ficou para sempre. Até hoje, quando escuta algum barulho estranho de noite, meu coração acelera. Nunca mais vi a criatura, graças a Deus, mas sei que ela ainda está por aí, em algum lugar. E sei que nossa família tem alguma ligação com isso, alguma coisa que vem de gerações. Tem noites que eu acordo de madrugada e fico pensando, será que era alguém conhecido? Alguém da nossa cidade mesmo, que virava lobisomem e saía por aí, aterrorizando as pessoas? Ou será que era algo mais antigo, mais primitivo, que existe desde sempre nessas matas? Uma coisa eu sei,
Aquela experiência me ensinou que o mundo é muito mais misterioso do que a gente imagina. Tem forças por aí que não conseguimos explicar, não conseguimos controlar. E às vezes, só a fé mesmo para nos proteger. Por isso que hoje em dia eu dou muito valor às orações da minha mãe, aos conselhos dos mais velhos, às tradições da nossa família. Porque eles sabem de coisas que a gente jovem, na nossa arrogância, acha que não existem. E você que está ouvindo essa história, se um dia estiver andando sozinho pela mata de noite e ouvir um grunhido estranho, diferente de qualquer som que já escutou, não duvide. Pode ser que seja só um bicho comum, mas pode ser que seja algo muito pior. E aí só Deus mesmo para te proteger. Essa é minha história, verdadeira do jeito que aconteceu. E até hoje, mais de 30 anos depois, ainda me dá arrepio só de lembrar. Relato de Eduardo, Piatã, Bahia. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou Eduardo, tenho 27 anos agora e moro aqui em Piatã, no interior da Bahia. Resolvi compartilhar uma experiência que tive há alguns anos, na virada de 2019 para 2020. É uma parada que mexeu muito comigo, sabe? Mudou minha perspectiva sobre muita coisa na vida. Para vocês entenderem direito, preciso falar um pouco sobre como eu estava na época. Era final de 2019, eu tinha 22 anos e estava numa fase muito complicada da minha vida. Tinha saído do ensino médio há uns anos, não conseguia entrar na faculdade, não arrumava emprego decente. Vivia de biscate ajudando na roça dos outros, fazendo frete com a motinha que meu pai tinha me dado. O negócio é que eu me sentia um lixo total, cara. Via meus colegas de escola conseguindo trabalho na cidade, alguns até indo para Salvador estudar, e eu ali patinando na mesma. Comecei a ficar revoltado com tudo, com Deus, com a vida, com minha família. Achava que todo mundo tinha preconceito comigo por eu ser pobre, por morar no interior. Minha mãe vivia tentando me animar, falando que era questão de tempo, que eu ia conseguir meu lugar, mas eu estava cego de raiva e decepção. Comecei a sair muito, beber demais, me meter em confusão. Meu pai ficava preocupado, mas eu não dava ouvidos. Nossa cidade é bem pequena, talvez umas 10.000 pessoas. Todo mundo se conhece, e quando você não está bem, todo mundo fica sabendo. Eu me sentia julgado o tempo todo, como se fosse um fracassado que toda a cidade conhecia. A festa de Ano Novo de 2019 para 2020 foi organizada na Praça Central. Tinha música, comida, bebida, aquela coisa toda. Eu fui mais para beber e tentar esquecer um pouco dos problemas. Mas acabou que durante a festa, eu meio que surtuei. Estava conversando com umas pessoas e o assunto caiu sobre planos para o ano novo. Todo mundo falando dos sonhos, das metas. E eu ali, sem perspectiva nenhuma. Uma galera começou meio que a zoar comigo, falando que eu era acomodado, que não corria atrás das coisas. Não era maldade, sabe? Era mais brincadeira mesmo. Mas para mim, naquele estado mental, foi como uma punhalada. Saí da festa puto da vida, embriagado e revoltado. Peguei minha moto e saí dirigindo sem rumo pela cidade. Era quase 2 da manhã já, 1º de janeiro, e as ruas estavam desertas. Eu dirigia e falava sozinho, xingando tudo e todos. Foi aí que fiz uma coisa que até hoje me arrependo. Parei a moto no meio de uma rua vazia e comecei a gritar pro céu. Estava bêbado, transtornado, e falei umas coisas que nem gosto de repetir. Amaldiçoei minha vida, amaldiçoei a cidade, amaldiçoei a mim mesmo. Disse que não acreditava mais em nada, que se existia Deus ele tinha me abandonado. E aí falei a pior coisa de todas. Se tem alguma coisa aí que queira fazer alguma coisa comigo, pode vir. Estou cansado de tudo mesmo. Cara, só de lembrar disso, me dá um frio na barriga. Voltei para casa e dormi. No outro dia acordei de ressaca, meio sem lembrar direito do que tinha falado na rua. Minha mãe fez aquele café da manhã caprichado para começar o ano bem, mas eu estava de humor péssimo ainda. Passou o dia, chegou a noite. Eu ainda estava meio aéreo, pensando na vida, quando minha mãe pediu para eu ir na venda do seu Joaquim comprar uns negócios que tinham esquecido. A venda ficava do outro lado da cidade, uns 3 quilômetros de casa. Peguei a moto e saí. Era umas 9 da noite, céu limpo, lua cheia linda iluminando tudo. O caminho para a venda passava por uma estrada de terra que cortava uma área meio rural, com muito mato dos dois lados. Lugar que eu conhecia bem, tinha passado ali milhares de vezes. Só que naquela noite tinha algo diferente no ar. Não sei explicar direito, mas era como se o ambiente estivesse pesado, carregado. Os cachorros da cidade estavam inquietos.
latindo mais que o normal. E o silêncio entre os latidos era muito intenso, sabe? Como se até os grilos estivessem com medo de fazer barulho. Comprei as coisas na venda e voltei para casa. Foi na volta que a coisa aconteceu. Estava passando pelo trecho mais isolado da estrada, onde o mato é mais fechado dos dois lados, quando comecei a sentir um cheiro horrível no ar. Era como carne podre, mas misturado com uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Um cheiro que fazia o estômago revirar e dava vontade de vomitar. Diminuí a velocidade da moto tentando entender de onde vinha aquele fedor. Foi aí que vi. No meio da estrada, uns 50 metros na minha frente, tinha uma coisa parada. No primeiro momento, pensei que fosse um cachorro grande que tinha sido atropelado. Mas conforme fui me aproximando, percebi que não era isso. A criatura estava em pé, em duas patas como gente, mas definitivamente não era gente. Parei a moto ainda a uns 30 metros de distância e ficou aquela situação estranha. Eu olhando para a criatura e ela olhando para mim. O farol da moto iluminava ela parcialmente e o que eu via me deixava com muito medo. Tinha o corpo de um homem, mais ou menos da minha altura, mas muito mais largo, musculoso. Estava coberta de pelo escuro, denso. As pernas eram meio estranhas, como se não fossem totalmente humanas, um pouco curvadas. Os braços eram longos demais, quase chegando no chão. Mas o pior era a cabeça. Era claramente de cachorro ou lobo. Focinho alongado, orelhas pontudas em cima da cabeça. E os olhos... Cara, os olhos eram vermelhos. Vermelhos como brasa, brilhando na escuridão de um jeito que não era natural. A criatura ficou me encarando por uns segundos, que pareceram horas. Eu estava paralisado em cima da moto, sem conseguir me mexer. O motor estava ligado, mas eu não conseguia acelerar nem dar ré. Foi aí que ela abriu a boca. Os dentes eram enormes, brancos, afiados como navalha, e ela começou a fazer um som que nunca vou esquecer. Não era bem um rosnar, nem um uivar. Era como se fosse uma voz humana tentando sair de uma garganta animal. Um som gutural, assombrado, que me fez tremer todo. A coisa pior é que parecia que ela estava tentando falar alguma coisa, como se quisesse me dizer algo, mas não conseguisse formar as palavras direito. De repente, ela começou a andar na minha direção. Não corria, andava devagar, como se estivesse saboreando meu medo. Cada passo que dava, eu conseguia ouvir as unhas dela arranhando o chão de terra da estrada. Foi aí que o desespero bateu. Lembrei das palavras que eu tinha falado na noite anterior, quando amaldiçoei tudo e desafiei qualquer coisa que quisesse me fazer mal. Será que aquilo era uma resposta? Será que eu tinha chamado aquela coisa de alguma forma? Tentei dar partida na moto para sair correndo, mas ela engasgou. O motor falhou na pior hora possível. A criatura continuou se aproximando, e agora eu conseguia sentir ainda mais forte aquele cheiro terrível de carne podre. Em desespero comecei a falar em voz alta. Desculpa pelo que eu falei ontem. Eu não quis dizer aquilo, eu estava bêbado, estava revoltado. E sabe de uma coisa? A criatura parou. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me ouvindo, tentando entender o que eu estava falando. Os olhos vermelhos continuavam fixos em mim, mas ela parou de andar. Por favor, continuei, agora quase chorando de medo. Eu me arrependo do que falei. Eu não quero mal nenhum na minha vida. Eu só estava com raiva. Perdão por ter desafiado. Perdão por ter amaldiçoado. A criatura ficou me encarando por mais um tempo. Depois, lentamente, começou a se afastar. Não saiu correndo nem desapareceu de uma vez. Foi andando devagar, de costas, sem tirar os olhos de mim, como se estivesse me dando uma chance, mas avisando que eu estava sendo observado. Quando ela chegou na beirada do mato, parou uma última vez. Levantou a cabeça para o céu e soltou um uivo que ecoou por toda aquela região. Foi um som que pareceu durar uma eternidade e que fez todos os cachorros da redondeza começarem a latir desesperadamente. Depois disso, ela sumiu no meio da vegetação. Consegui dar partida na moto e saí dali voando. Cheguei em casa tremendo, suando frio, completamente transtornado. Minha mãe percebeu que alguma coisa tinha acontecido, mas eu não consegui contar na hora. Falei que tinha visto um cachorro bravo na estrada e que tinha me assustado. Naquela noite não preguei o olho. Ficava pensando no que tinha acontecido, tentando entender se tinha sido real ou se minha cabeça estava pregando peças. Mas eu sabia que tinha sido real. Muito real. No dia seguinte, voltei no local onde tinha encontrado a criatura. Queria ver se havia pegadas, algum sinal de que aquilo realmente tinha acontecido. E tinha. No chão de terra da estrada, bem no lugar onde a coisa tinha parado, havia marcas que não eram de cachorro comum. Eram pegadas meio humanoides,
mas com formato estranho e dava para ver as marcas das garras. Além disso, havia um cheiro residual no ar, mais fraco que na noite anterior, mas ainda perceptível. Comecei a perguntar discretamente para as pessoas mais velhas da cidade se já tinham ouvido falar de alguma coisa parecida por ali. Não falei o que tinha visto, só perguntava sobre lendas, histórias antigas, e descobri algumas coisas interessantes. Seu Raimundo, um senhor de quase 80 anos que conhece toda a história da região, me contou que há muito tempo atrás, talvez uns 40 anos, apareceu uma criatura estranha por essas bandas. Disse que era época de seca forte e começaram a sumir algumas criações das fazendas. Cabras, porcos, até bezerros pequenos. Era uma coisa que ninguém conseguia explicar, ele me disse. Não era onça nem lobo-guará, era algo diferente. Algumas pessoas chegaram a ver e falavam que parecia gente andando em pé, mas com cara de bicho. Segundo seu Raimundo, a criatura apareceu durante alguns meses, sempre nas noites de lua cheia, e depois desapareceu sem deixar rastro. Nunca atacou nenhuma pessoa diretamente, mas deixava todo mundo apavorado. Dona Francisca, uma senhora que faz benzimentos aqui na cidade, me deu uma explicação diferente quando contei para ela, sem dar muitos detalhes, que tinha visto algo estranho na estrada. Meu filho, ela disse, tem coisas nesse mundo que a gente chama quando não deveria chamar. Quando a pessoa está com o coração cheio de raiva, de revolta, de maldade, ela abre uma porta para coisas que deviam ficar do lado de lá. Pode ser que você tenha chamado algo sem querer. Isso me deixou ainda mais assustado, porque batia exatamente com o que eu tinha feito na noite do Ano Novo. Mas o que eu faço para isso não voltar? Perguntei para ela. Reza, meu filho. Pede perdão de verdade, não só da boca para fora. Muda sua vida, seu jeito de pensar. Essas coisas sentem quando a gente está de coração limpo ou sujo. E foi exatamente isso que eu fiz. Aquela experiência me transformou completamente. Parei de beber, parei de andar com más companhias, comecei a tratar minha família melhor. Consegui um emprego numa loja aqui da cidade, depois abri meu próprio negocinho. Voltei a frequentar a igreja com minha mãe. Não foi da noite para o dia, foi um processo. Mas toda vez que eu pensava em voltar para os velhos hábitos, lembrava daqueles olhos vermelhos me encarando na estrada e da sensação de terror puro que senti naquela noite. Nunca mais vi a criatura. Mas às vezes, quando passo por aquela estrada de noite, sinto como se estivesse sendo observado. Como se alguma coisa no meio do mato estivesse me acompanhando com o olhar, lembrando do nosso encontro. Tem gente que pode pensar que eu inventei essa história ou que estava bêbado e imaginei coisas. Mas eu sei o que vi, e sei que existe muito mais coisa nesse mundo do que a gente imagina. Coisas que ficam esperando a gente baixar a guarda, perder a fé, se entregar para os pensamentos ruins. Por isso que hoje em dia eu tenho muito cuidado com as palavras que falo, principalmente quando estou nervoso ou revoltado. Porque as palavras têm poder, cara. Elas podem chamar coisas boas ou coisas ruins para a nossa vida. E se um dia vocês estiverem passando por uma fase difícil, revoltados com a vida, com vontade de desafiar tudo e todos, lembrem da minha história. Pensem bem antes de amaldiçoar alguma coisa, antes de chamar o que não devem chamar. Porque pode ser que sejam atendidos de uma forma que jamais imaginaram. Hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente daquela de 5 anos atrás. Tenho minha família, meu trabalho, minha fé, e sou grato por ter tido uma segunda chance depois daquele encontro. Porque eu sei que nem todo mundo que encontra uma coisa daquelas tem a sorte de sair ileso. Essa é minha história, contada do jeito que aconteceu. E espero que sirva de lição para quem está ouvindo. Cuidado com o que vocês pedem para o universo, porque às vezes ele atende de um jeito que vocês não vão gostar nada. Relato de Carlos, Tianguá, Ceará. Boa noite, meu nome é Carlos, tenho 52 anos e sou de Tianguá, aqui no Ceará. Eu e minha família passamos por uma experiência que até hoje, depois de mais de 20 anos, ainda nos deixa arrepiados quando a gente lembra. Foi uma coisa que marcou nossa vida para sempre e que me fez entender que existe muita coisa nesse mundo que a ciência não consegue explicar. A história que vou contar aconteceu em 1997, durante a Quaresma. Eu tinha 25 anos na época, era recém-casado com minha esposa Marielma, e a gente tinha acabado de ter nosso primeiro filho, o Antônio. Ele era só um bebezinho, devia ter uns 3 meses de idade. Naquela época, a gente morava numa propriedade da família da minha esposa, lá nas montanhas da Serra da Ibiapaba. Era uma fazenda pequena, mais para sítio mesmo, onde a gente criava umas cabras, algumas galinhas, plantava milho e feijão para consumo próprio. Um lugar bonito, mas bem isolado. A casa era simples, de tijolo, com 3 quartos pequenos, sala, cozinha e um banheiro nos fundos.
Tinha uma varanda na frente, onde a gente gostava de ficar no final da tarde, vendo o movimento das criações no terreiro. Era um lugar tranquilo, sossegado, onde a gente pensava que podia criar nosso filho em paz, longe da correria e dos perigos da cidade. O terreiro da casa era bem grande, cercado por uma cerca baixa de madeira que meu sogro tinha feito. Além da cerca, começava um pasto onde ficavam as cabras durante o dia, e mais além, tinha uma mata fechada que subia pela encosta da serra. À noite aquela mata ficava escura que nem breu, e só se ouvia o barulho dos grilos, e às vezes algum bicho se mexendo no meio das folhas. Marielma tinha costume de acordar de madrugada para dar mama para o Antônio. O menino era muito pequeno ainda, mamava de 3 em 3 horas e sempre chorava no meio da noite. Eu acordava junto com ela, claro, tentando ajudar no que podia. Eram aqueles momentos gostosos, sabe? A gente ali no quartinho, cuidando do nosso bebê, planejando o futuro. Foi numa dessas madrugadas que começou tudo. Era uma quinta-feira da Semana Santa. Devia ser umas 2:30 da manhã. O Antônio acordou chorando, como de costume, e Marielma foi dar mama para ele. Eu fiquei meio acordado ali na cama, ouvindo ela conversando baixinho com o menino, quando começamos a escutar um barulho lá fora. No começo, pensamos que eram as cabras se mexendo no pasto. Às vezes, elas ficavam inquietas durante a noite, principalmente quando tinha algum bicho rondando. Mas o barulho não era bem de cabra. Era um som mais pesado, como se fosse um animal grande caminhando no terreiro. Carlos, Marielma me chamou baixinho. Você está ouvindo isso? Eu me levantei da cama e fui até a janela do quarto. A lua estava quase cheia naquela noite, então dava para ver o terreiro com uma claridade razoável. No começo não vi nada de diferente. As cabras estavam todas juntas num canto do pasto, meio agitadas, mas não havia nenhum animal estranho por ali. Foi aí que escutamos o primeiro uivo. Era um som que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Não era de cachorro, não era de lobo-guará, não era de onça. Era uma coisa diferente, mais grave, mais humana, de certo modo. Como se fosse uma pessoa tentando imitar o uivo de um animal, mas não conseguindo fazer direito. As cabras ficaram desesperadas quando ouviram aquilo. Começaram a berrar e correr de um lado para o outro, tentando se esconder atrás da pequena estrebaria que tinha no pasto. Nosso cachorro, um vira-lata chamado Trovão, que sempre foi muito corajoso, começou a ganir baixinho, escondido embaixo da varanda da casa. Que negócio é esse? Sussurrei para Marielma. Ela estava pálida, segurando o Antônio bem apertado no peito. Não sei, Carlos, nunca ouvi uma coisa dessas. O uivo se repetiu mais 2 vezes, cada vez parecendo mais próximo da casa. E então começamos a ouvir passos. Não eram passos normais de bicho de 4 patas. Eram passadas pesadas, como de gente andando, mas com um ritmo estranho, meio cambaleante. Fechei a cortina da janela rapidinho e fiz sinal para Marielma ficar quieta. Peguei a espingarda que ficava guardada no guarda-roupa e carreguei ela. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir de longe. Os passos continuaram por uns 10 minutos, sempre dando volta no terreiro, como se a criatura estivesse farejando alguma coisa. Às vezes parava por alguns segundos e a gente ficava em silêncio total esperando. Depois voltava a andar. Em determinado momento, os passos pararam bem do lado da nossa casa. Ficamos uns 5 minutos assim, tudo quieto, até que escutamos um arranhar na parede do quarto. Era como se alguém estivesse passando as unhas na parede externa, bem alto, quase na altura da janela. Marielma começou a tremer e murmurar uma oração baixinho. O Antônio, que tinha parado de chorar, começou a ficar inquieto de novo, como se sentisse que havia alguma coisa errada no ambiente. De repente, bateram na porta da frente. Não foi uma batida normal, de alguém que quer entrar. Foram 3 pancadas fortes, espaçadas, que fizeram a casa toda tremer. Depois silêncio. Depois, mais 3 pancadas. E assim por diante. Quem é? Gritei, tentando dar uma voz firme, mas saiu meio trêmula. Não houve resposta. Só mais 3 pancadas na porta. Foi aí que resolvi ir ver o que era. Disse para Marielma ficar no quarto com o menino, tranquei eles lá dentro e fui devagarzinho até a sala com a espingarda na mão. Cheguei perto da porta e perguntei de novo: quem está aí? O que vocês querem? Silêncio. Encostei o ouvido na porta para tentar escutar alguma coisa. E foi aí que ouvi uma respiração do lado de fora. Uma respiração pesada, como de alguém que tinha corrido muito ou de um animal grande. Podia sentir até o bafo quente passando por baixo da porta. E então a coisa falou. Não foram palavras que eu conseguisse entender. Era como um grunhido, mas que tentava formar sílabas, como se fosse uma pessoa com a boca cheia ou com a língua muito grande, tentando dizer alguma coisa. O som saía meio abafado, gutural, assombrado. Nessa hora, o medo tomou conta de mim completamente. Não era medo de ladrão,
Não era medo de bicho comum. Era um terror primitivo, como se todo o meu instinto estivesse gritando que havia algo muito errado ali fora. Me afastei da porta e voltei para o quarto. Marielma estava rezando o terço, ainda com o Antônio no colo. Quando ela me viu, perguntou baixinho: "O que foi? Quem era?" "Não sei", respondi. "Mas não é gente." Ficamos o resto da madrugada acordados, escutando os barulhos lá fora. A criatura continuou rondando a casa até quase amanhecer. Às vezes batia nas paredes, às vezes arranhava as janelas, às vezes soltava aqueles uivos estranhos. Nosso cachorro não parou de choramingar nem um minuto, e as cabras ficaram agitadas a noite toda. Quando começou a clarear, os barulhos cessaram. Esperamos o sol nascer completamente antes de sair do quarto. Quando abri a porta da frente, a primeira coisa que vi foram as pegadas. Havia marcas no chão de terra do terreiro, bem claras na luz do dia. Eram pegadas grandes, meio arredondadas, mas com formato que não era totalmente de bicho, nem totalmente de gente. Dava para ver as marcas de 5 dedos com garras, mas o formato geral lembrava um pé humano. E eram pegadas de quem anda em 2 patas, não de 4. Mostrei as marcas para Marielma e ela ficou ainda mais assustada. "Carlos, que criatura é essa? O que ela quer com a gente?" Não soube responder. Nunca tinha visto nem ouvido falar de nada parecido. Fomos na casa dos vizinhos mais próximos contar o que tinha acontecido. Seu Manuel, um senhor de uns 60 anos que morava na região há décadas, ficou muito sério quando descrevemos a criatura. "Rapaz", ele disse, balançando a cabeça, "isso aí que vocês viram pode ser lobisomem." "Lobisomem?" perguntei. "Mas essa coisa existe mesmo?" "Existe sim, meu filho. Já ouvi falar de muitos casos por essas bandas, principalmente quando tem bebê pequeno na casa." Segundo seu Manuel, lobisomem era atraído pelo cheiro de leite materno e pelo choro de bebê. Ele contou que conhecia outras famílias que tinham passado por situações parecidas, sempre quando tinham criança pequena em casa. "Mas o que a gente faz?" perguntou Marielma, preocupada. "Tem que batizar o menino." Ele respondeu sem hesitar. "Criança não batizada atrai essas coisas. Quando batiza, elas param de incomodar." Marielma e eu nos olhamos. Realmente, ainda não tínhamos batizado o Antônio. Ele era muito pequeno ainda, e a gente estava esperando ele crescer um pouco mais. Mas se aquilo podia resolver o problema... "E enquanto isso?" perguntei. "Como a gente se protege?" Seu Manuel disse que a gente devia rezar muito, colocar sal grosso nos cantos da casa e que de jeito nenhum devíamos sair de casa durante a noite. Disse também que lobisomem não consegue entrar numa casa sem ser convidado, desde que as pessoas dentro estejam com fé e proteção espiritual. Voltamos para casa meio mais tranquilos, mas ainda apreensivos. Passamos o dia inteiro fazendo os preparativos que seu Manuel tinha recomendado. Marielma espalhou sal grosso pelos cantos da casa, eu verifiquei todas as fechaduras e tranquei bem todas as janelas. À tarde, fomos na cidade marcar o batizado do Antônio para a semana seguinte. Quando chegou a noite, ficamos na expectativa. Será que a criatura ia voltar? Voltou. Por volta da meia-noite, começaram os mesmos barulhos da noite anterior. Os passos pesados no terreiro, os uivos estranhos, as batidas na porta. Mas dessa vez a gente estava mais preparado psicologicamente. Marielma ficou no quarto rezando o terço e cantando músicas de igreja baixinho para o Antônio. Eu fiquei na sala com a espingarda, vigiando. De vez em quando ia até a janela da sala e espiava um pouquinho por entre as cortinas. Foi numa dessas espiadas que eu consegui ver a criatura. Ela estava parada bem no meio do terreiro, na luz da lua. Era mais ou menos do tamanho de um homem grande, mas a postura era estranha. Estava meio curvada, com os braços longos demais, quase tocando o chão. O corpo era coberto de pelo escuro, denso. Andava em 2 patas, mas de um jeito desajeitado, como se não fosse natural para ela. E a cabeça era claramente de cachorro, ou lobo, focinho comprido, orelhas pontudas, e quando ela abriu a boca para uivar, vi os dentes enormes e brancos reluzindo no luar. A criatura ficou ali parada por uns minutos, farejando o ar, virando a cabeça de um lado para o outro. Às vezes, olhava diretamente para a janela onde eu estava, e eu tinha a impressão de que ela sabia que eu estava espiando. Depois de um tempo, ela começou a se aproximar da casa novamente. Veio devagarzinho, sempre farejando, até chegar bem perto da parede da sala. Começou a arranhar a parede com as garras, e o barulho era terrível. Parecia ferro riscando em pedra. Foi aí que fiz uma coisa que até hoje não sei se foi correta ou não. Bati na parede, do lado de dentro, bem forte, 3 vezes. A criatura parou de arranhar imediatamente. Depois de alguns segundos de silêncio, ela bateu na parede também, 3 vezes. Igualzinho eu tinha feito. Meu coração quase saiu pela boca.
Aquela coisa estava respondendo. Tinha inteligência. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. A criatura esperou mais um pouco e então soltou um uivo baixinho, quase como se estivesse chamando alguém. Depois se afastou da casa e continuou rondando o terreiro até quase amanhecer. Essa rotina se repetiu por 5 noites consecutivas. Sempre na mesma hora, sempre com os mesmos comportamentos. A criatura chegava, rondava a casa, tentava se comunicar de alguma forma e ia embora antes do sol nascer. A cada noite, a gente ficava mais tenso. Marielma mal dormia, sempre com medo de que a coisa conseguisse entrar de alguma forma. O Antônio também estava mais agitado que o normal, chorando mais, dormindo pior. No sábado, finalmente chegou o dia do batizado. A cerimônia foi na igreja matriz da cidade, com toda a família da Marielma presente. O padre fez questão de fazer uma bênção especial, porque a gente tinha comentado discretamente com ele sobre os problemas que estávamos tendo. Naquela noite, pela primeira vez em quase uma semana, dormimos em paz. Não houve uivos, não houve batidas, não houve arranhaduras na parede. O silêncio foi total e nunca mais a criatura apareceu. Passaram-se semanas, meses e nada. As cabras voltaram ao normal, nosso cachorro parou de ficar assustado e a vida seguiu em paz. Mas a experiência nos marcou profundamente. Mudamos nossa visão sobre muita coisa. Começamos a frequentar mais a igreja, a dar mais valor às tradições e conselhos dos mais velhos, e entendemos que existe muito mais mistério nesse mundo do que a gente imagina. Anos depois, quando o Antônio já estava maior, a gente se mudou para a cidade. Ele não lembra de nada daquela época, claro, era muito pequeno, mas às vezes, quando passamos perto daquela região da serra, ele fica meio inquieto, sem motivo aparente, como se tivesse alguma memória instintiva daqueles dias. Hoje o Antônio já é um rapaz de 26 anos, casado, com filhos próprios. E a primeira coisa que a gente fez quando nasceu o primeiro neto foi marcar o batizado rapidinho. Não íamos correr o risco de passar por aquilo de novo. Tem gente que duvida quando a gente conta essa história. Acham que foi imaginação, que era algum animal comum que a gente interpretou errado por causa do medo. Mas eu sei o que vi. Marielma sabe o que vivemos. E as marcas no terreiro, que ficaram por semanas depois que a criatura parou de aparecer, eram reais demais para serem fruto da imaginação. O que mais me impressiona é a ligação que seu Manuel fez entre o batizado e o fim das aparições. Como ele sabia que ia funcionar? Quantas outras famílias já tinham passado por situação semelhante? Quantas crianças já tinham sido batizadas às pressas por causa de visitas indesejadas? Isso me faz pensar que existe toda uma sabedoria popular, passada de geração em geração, sobre coisas que a ciência moderna não consegue explicar. Os mais velhos sabem de coisas que a gente, na nossa arrogância, acha que são superstições bobas. Mas não são. Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar, como disse o poeta. E às vezes, a proteção que a gente precisa vem justamente daquelas tradições antigas que a gente tem tendência a desprezar. Por isso que hoje em dia eu tenho muito respeito pelas crenças e costumes dos mais antigos, porque eles sabem de coisas que aprenderam na prática, vivendo situações que a gente nem imagina que possam existir. E se um dia vocês ouvirem uivos estranhos rondando suas casas, principalmente se tiverem bebês pequenos em casa, não hesitem em procurar as pessoas mais velhas da comunidade. Elas podem saber exatamente o que fazer para proteger suas famílias. Essa é nossa história, contada exatamente como aconteceu, e espero que nunca mais tenhamos que passar por nada parecido. Mais próxima ficava a uns 2 quilômetros da nossa, e a cidade mesmo era uns 12 quilômetros de estrada de terra. A casa Relato de Sofia, Guaraçu, Pernambuco. Oi gente, boa noite. Meu nome é Sofia, tenho 34 anos e moro em Guaraçu, uma cidadezinha pequena aqui no interior de Pernambuco. Vim contar uma experiência que tive há uns 8 anos, quando eu ainda era solteira e morava com minha família. É uma história que mexe comigo até hoje e que mudou completamente minha forma de ver certas coisas. Para vocês entenderem bem a situação, preciso explicar como é nossa cidade. Guaraçu é daqueles lugares onde todo mundo se conhece, sabe? Tem umas 15 mil pessoas, mas funciona quase como se fosse uma família grande. Quando alguém morre, a cidade inteira participa do luto. Os velórios são eventos comunitários onde todo mundo vai prestar solidariedade à família enlutada. A história que vou contar aconteceu justamente numa dessas ocasiões. Era outubro de 2016.
Eu tinha 26 anos na época. Dona Conceição, uma senhora muito querida na cidade, tinha falecido de complicações do diabetes. Ela era mãe do seu Zé, que tinha uma oficina mecânica perto da casa da minha família. Então a gente conhecia bem a família. O velório estava sendo realizado na casa dela mesmo, como é costume aqui na nossa região. Era numa rua mais afastada do centro, numa área onde as casas são mais espaçadas e tem bastante vegetação entre uma propriedade e outra. A casa da Dona Conceição ficava quase no final da rua. E depois dela, só tinha mais umas 3 casas antes de começar a área rural propriamente dita. Eu fui ao velório acompanhada das minhas amigas Joana e Cláudia. A gente se conhecia desde a infância, sempre fazíamos tudo juntas. Chegamos lá umas 7 da noite e ficamos até bem tarde conversando com a família, rezando o terço, dando apoio para o seu Zé e para os filhos dele. A casa estava cheia, como sempre acontece nessas ocasiões. Tinha gente na sala onde estava o caixão, na cozinha tomando café e conversando, na varanda fumando e comentando sobre a vida da falecida. Era aquele ambiente típico de velório no interior, triste pela perda, mas ao mesmo tempo acolhedor, com as pessoas se apoiando mutuamente. Por volta das 2 da manhã, o movimento começou a diminuir. Muita gente tinha ido embora, especialmente quem tinha que trabalhar no outro dia. Ficaram mais as pessoas mais íntimas da família e alguns vizinhos próximos. Eu, Joana e Cláudia decidimos que também era hora de ir. Morávamos todas no mesmo bairro do outro lado da cidade, então íamos fazer o caminho juntas. A distância não era grande, uns 2,5 km, mas tínhamos que atravessar uma área meio deserta, com algumas ruas que não tinham iluminação pública. Saímos da casa da Dona Conceição por volta das 2h15 da manhã. A noite estava bonita, com lua quase cheia iluminando bem as ruas. Não estava muito escuro, dava para ver o caminho sem problema. O ar estava fresquinho, típico daquela época do ano no nosso sertão. Caminhamos conversando baixinho, comentando sobre o velório, sobre como Dona Conceição era uma pessoa boa, sobre como seu Zé estava abalado. Aquelas conversas típicas que a gente tem quando sai desse tipo de evento, sabe? A gente fica meio pensativo, refletindo sobre a vida e a morte. O caminho que fizemos passava por algumas ruas residenciais, depois por uma área meio comercial do centro e finalmente por uma estrada de terra que ligava o centro ao nosso bairro. Essa parte final da caminhada era sempre a mais deserta, especialmente de madrugada. Eram umas 2h40 quando chegamos na parte da estrada de terra. Era ali que começava a ficar mais escuro, porque não tinha postes de iluminação. A luz da lua ajudava, mas mesmo assim tinha trechos onde a vegetação fazia sombra e deixava tudo meio sombrio. Foi nessa parte do caminho que a gente viu a primeira vez. Joana foi quem avistou primeiro. A gente estava andando e conversando quando ela parou de repente e apontou para frente. Olhe, gente, que bicho é aquele? Olhamos na direção que ela estava apontando e vimos uma figura no meio da estrada, uns 100 metros na nossa frente. No primeiro momento, achamos que era um cachorro perdido. Tinha o tamanho mais ou menos de um pastor alemão e estava parado ali, meio de lado para a gente. Deve ser um vira-lata, disse Cláudia. Vamos passar do outro lado da estrada para não incomodar. Mas conforme fomos nos aproximando, começamos a perceber que tinha alguma coisa estranha no bicho. Primeiro, ele não se mexia como o cachorro normal se mexe. Estava muito quieto, parado, como se estivesse observando alguma coisa. E a postura era estranha também. Quando chegamos a uns 50 metros de distância, o bicho fez uma coisa que me deixou com um frio na espinha. Ele se levantou. Não levantou a cabeça. Não ficou alerta como fazem os cachorros. Ele se levantou mesmo, ficou em pé sobre as 2 patas traseiras como gente. As 3 pararam imediatamente. Gente, sussurrou Joana com a voz trêmula. Cachorro não faz isso. A criatura ficou ali, em pé, nos observando. Mesmo na pouca luz da lua, dava para ver que tinha alguma coisa muito errada com aquilo. O corpo parecia desproporcional quando estava em pé. Os braços, ou patas dianteiras, eram muito longos, quase chegando no chão, mesmo com ela ereta. E a cabeça tinha uma forma que não era totalmente de cachorro. O mais perturbador de tudo eram os olhos. Mesmo à distância, conseguíamos ver que eles refletiam a luz da lua de um jeito que não era normal. Brilhavam com uma intensidade estranha e pareciam estar fixos na gente. O que a gente faz? Perguntou Cláudia sussurrando. Ficamos ali paradas, sem saber como reagir. A criatura continuava nos encarando, sempre em pé, sempre imóvel. Foi aí que começamos a sentir o cheiro. Era um odor terrível, como de carne estragada misturada com algo que eu não conseguia identificar. Um
cheiro que fazia o estômago revirar e dava vontade de vomitar. Estava ficando mais forte, como se a criatura estivesse se aproximando, embora ela parecesse continuar no mesmo lugar. De repente, ela se moveu, mas não veio na nossa direção. Em vez disso, começou a andar de lado, sempre em duas patas, sempre nos observando. Andava de um jeito estranho, meio cambaleante, como se não estivesse acostumada a ficar ereta, e fazia um barulho baixinho enquanto se movia, uma espécie de resmungo gutural. "A gente precisa sair daqui", disse Joana, já com pânico na voz. Mas para onde? A criatura estava bem na nossa frente, bloqueando o caminho. Voltar significaria andar mais de 2 quilômetros de volta, passar pela cidade inteira de madrugada. E não tínhamos certeza de que a coisa não viria atrás da gente. Foi aí que ela fez algo ainda mais assustador. Sentou. Não se abaixou como um cachorro se abaixa. Sentou como gente senta, com as patas traseiras dobradas e as dianteiras apoiadas no chão à frente do corpo, e ficou assim, nos observando, como se tivesse decidido esperar para ver o que íamos fazer. A posição dela era claramente inteligente. Não era comportamento de animal irracional. Tinha uma consciência por trás daqueles olhos, uma mente que estava avaliando a situação. Ficamos assim por uns 10 minutos que pareceram uma eternidade. Nós três paradas a uns 40 metros da criatura, ela sentada no meio da estrada, todo mundo se observando. O silêncio era quebrado apenas pelos grilos e por aquele resmungo baixinho que ela fazia de vez em quando. Cláudia foi quem teve a ideia. "Vamos tentar contornar, sair da estrada e passar pelo mato do lado." Era arriscado, porque não conhecíamos bem aquela área à noite, mas parecia a melhor opção do que ficar ali paradinha. Decidimos tentar. Saímos devagarzinho da estrada, sempre de olho na criatura. Ela acompanhou nosso movimento, girando a cabeça para continuar nos observando, mas não se levantou. Quando começamos a entrar no mato do lado da estrada, ela ficou mais agitada. Levantou-se de novo e começou a andar de um lado para o outro, sempre no mesmo lugar, como se estivesse nervosa. O terreno no mato era difícil, cheio de galhos e buracos. Tentávamos andar em silêncio, mas era impossível não fazer barulho pisando em folhas secas e galhos, e aquele cheiro terrível continuava no ar, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, como se a criatura estivesse se movendo também. Quando conseguimos contornar a área onde ela estava, voltamos para a estrada e olhamos para trás. A criatura não estava mais lá. Tinha desaparecido. Corremos o resto do caminho até minha casa sem olhar para trás. Chegamos ofegantes, suadas, completamente transtornadas. Minha mãe ainda estava acordada esperando eu chegar e percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. "Que foi, menina? Vocês parecem que viram assombração." Contamos para ela toda a história. Minha mãe ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais séria. "Vocês fizeram certo em não enfrentar a criatura", ela disse quando terminamos. "Tem coisa nesse mundo que é melhor deixar em paz." No outro dia, procuramos algumas pessoas mais velhas da cidade para contar o que tínhamos visto. Queríamos entender se alguém já tinha passado por situação parecida ou se sabia explicar o que poderia ser aquilo. Seu Antônio, um senhor de quase 80 anos que conhece toda a história da região, ficou muito interessado no nosso relato. "Meninas", ele disse, "vocês podem ter visto um lobisomem." "Lobisomem?", perguntei. "Mas isso existe mesmo?" "Existe sim, filha. Já ouvi falar de vários casos por essas bandas. E vocês descreveram exatamente como eles se comportam. Fica observando as pessoas, anda em duas patas, tem inteligência, não ataca sem motivo, mas também não gosta de ser incomodado." Segundo seu Antônio, lobisomens apareciam principalmente em noites de lua cheia e eram atraídos por certos tipos de situação. Velórios, nascimentos, casamentos, momentos em que havia muita emoção no ar. "Vocês estavam voltando de velório", ele observou. "Podem ter carregado alguma energia da casa da defunta que atraiu a criatura." Isso me deu arrepios. Será que nossa presença no velório tinha despertado algo? Será que a criatura estava seguindo alguém que tinha estado na casa da Dona Conceição? Dona Luzia, outra senhora da cidade que sempre teve fama de entender dessas coisas, me deu uma explicação diferente. "Minha filha", ela disse, "lobisomem é gente amaldiçoada, gente que fez alguma coisa muito errada, ou que nasceu com essa sina. Durante certas noites, se transforma e sai por aí. Não é bicho comum, é pessoa." Isso me assustou ainda mais. A ideia de que aquela criatura podia ser alguém da nossa própria cidade, alguém que conhecíamos,
Era aterrorizante. Mas como a gente sabe quem é? Perguntei. Não sabe, ela respondeu. E é melhor não saber. Essas coisas são perigosas de mexer. Passaram-se alguns dias e a história começou a se espalhar pela cidade. Outras pessoas começaram a relatar avistamentos estranhos na mesma região. Um caminhoneiro disse que tinha visto uma criatura estranha atravessando a estrada de madrugada. Uma família que morava perto dali contou que vinham ouvindo uivos diferentes durante a noite. Mas o relato que mais me impressionou veio de seu Geraldo, o coveiro da cidade. Ele contou que na noite do velório da Dona Conceição, quando estava voltando do cemitério depois de preparar a cova, viu uma sombra grande rondando o portão do cemitério. Era uma coisa grande, andando em pé, ele disse. Ficou ali uns minutos farejando, como se estivesse procurando alguma coisa. Quando me viu, desapareceu no meio das árvores. Isso me fez pensar se a criatura tinha alguma ligação específica com a morte da Dona Conceição ou se era apenas coincidência ter aparecido na mesma noite. Algumas semanas depois do acontecido, eu e minhas amigas decidimos passar por aquela estrada de novo, só que dessa vez de dia, para ver se encontrávamos algum rastro do que tinha acontecido naquela madrugada. Foi Joana quem encontrou as pegadas. Estavam ali, no chão de terra da estrada, bem no local onde a criatura tinha ficado sentada nos observando. Eram marcas estranhas, diferentes de qualquer pegada de animal que eu já tinha visto. Tinham formato meio humano, com 5 dedos bem marcados, mas eram muito grandes e dava para ver claramente as marcas de garras. O mais impressionante é que havia 2 tipos de pegada no mesmo local, umas que pareciam de 4 patas, como de um animal grande, e outras que eram claramente de alguém andando em 2 patas, como se a criatura tivesse alternado entre as 2 formas de locomoção. Tiramos fotos das pegadas e mostramos para algumas pessoas da cidade. A maioria ficava impressionada, mas alguns mais velhos apenas balançavam a cabeça, como se aquilo fosse algo que já conheciam bem. Seu Antônio, quando viu as fotos, confirmou nossas suspeitas. É lobisomem mesmo, meninas. Essas pegadas são típicas. Vocês tiveram sorte de ele não ter atacado. Por que ele não atacou? Perguntou Cláudia. Lobisomem só ataca quando se sente ameaçado ou quando está com muita fome. Vocês ficaram quietas, não provocaram, então ele só observou e foi embora. Fizeram certo. Mas ainda havia algo que me incomodava. Por que a criatura tinha nos seguido especificamente? Por que tinha aparecido logo depois de sairmos do velório? Havia alguma conexão que eu não estava conseguindo entender. Foi Dona Luzia quem me deu a explicação que fazia mais sentido. Minha filha, ela disse, quando alguém morre, principalmente morte natural, como foi o caso da Dona Conceição, fica uma energia no ar, uma energia de passagem, de transição entre mundos. Essas criaturas sentem isso, são atraídas por isso. Segundo ela, lobisomens eram seres que estavam entre 2 mundos, o humano e o animal, o natural e o sobrenatural. Por isso, eram sensíveis a momentos de transição, como nascimentos, mortes, casamentos. Vocês saíram da casa da morta carregando essa energia, ela explicou. A criatura sentiu e seguiu vocês, não por maldade, mas por instinto. Queria entender o que estava acontecendo. Essa explicação me deu um certo alívio. Significava que não tínhamos sido especificamente escolhidas como vítimas, mas sim que estávamos no lugar errado, na hora errada, carregando uma energia que atraiu a atenção da criatura. Ainda assim, a experiência me marcou profundamente. Mudou minha forma de ver o mundo, de entender que existem coisas além da nossa compreensão normal. Desde aquela noite, nunca mais voltei a andar sozinha pelas ruas da cidade de madrugada. E sempre que tenho que sair à noite, especialmente depois de velórios ou outros eventos emocionalmente carregados, peço para alguém me acompanhar. Minhas amigas também ficaram marcadas pela experiência. Joana se mudou para a capital alguns meses depois, alegando que queria estudar, mas eu sei que aquela noite influenciou na decisão dela. Cláudia continua morando aqui, mas também ficou mais cautelosa com saídas noturnas. O interessante é que depois desse acontecido, comecei a prestar mais atenção nas histórias que os mais velhos contam. Percebe que existe toda uma sabedoria popular sobre criaturas estranhas, fenômenos inexplicáveis, formas de proteção contra coisas que não entendemos. Minha avó, por exemplo, sempre me dizia para carregar 1/3 no bolso quando saísse à noite. Eu achava bobagem, superstição de gente antiga, mas depois daquela experiência, passei a fazer isso religiosamente. E não é que funciona. Me sinto mais protegida, mais segura. Aprendi também a respeitar certos lugares e certas ocasiões. Velórios, cemitérios, casas onde morreu gente. Tudo isso passou a ter um significado diferente para mim. Não é que tenho medo.
é que tenho consciência de que esses ambientes podem atrair energias que não entendemos completamente. Uma coisa que sempre me pergunto é: será que aquela criatura era realmente alguém da nossa cidade? Será que, durante o dia, era uma pessoa normal, que cumprimentava a gente na rua, comprava no mercado, frequentava a igreja? E à noite, principalmente em noites de lua cheia ou em ocasiões especiais como velórios, se transformava naquela coisa? É uma ideia perturbadora, mas que faz sentido com tudo que aprendi sobre lobisomens depois daquela experiência. Eles não são monstros vindos de outro mundo. São pessoas amaldiçoadas, pessoas que carregam essa sina, às vezes sem nem saber como adquiriram. Tem vezes que fico observando as pessoas da cidade, principalmente os homens mais reservados, mais solitários, e me pergunto se algum deles carrega esse segredo. Será que o seu João, que trabalha na feira e sempre é meio estranho, meio arredio? Será que o Marcos, filho da Dona Maria, que às vezes desaparece por alguns dias sem dar explicação? Claro que pode ser paranoia minha, consequência do trauma daquela noite. Mas também pode ser intuição, essa sensibilidade que a gente desenvolve depois de passar por experiências que nos abrem os olhos para realidades que preferíamos ignorar. O que mais me impressiona é como a vida da cidade continuou normal depois daquilo. A gente contou nossa história, algumas pessoas acreditaram, outras duvidaram, mas no final das contas todo mundo seguiu sua rotina como se nada tivesse acontecido. Será que é sempre assim? Será que existem eventos sobrenaturais acontecendo o tempo todo, mas a gente prefere ignorar, fingir que são coincidências ou imaginação para poder continuar vivendo sem se preocupar? Eu acho que sim. Acho que o mundo é muito mais misterioso do que a gente quer admitir e que existem criaturas, energias, fenômenos que coexistem com nossa realidade cotidiana sem que a maioria das pessoas se dê conta. Os mais velhos sabem disso. Por isso, eles têm tantas superstições, tantos cuidados, tantas orações de proteção. Não é ignorância, é sabedoria acumulada ao longo de gerações de gente que aprendeu a conviver com o mistério. Hoje em dia, 8 anos depois daquela noite, sou uma pessoa diferente, mais cautelosa, mais respeitosa com coisas que não entendo, mais atenta aos sinais que o mundo me manda. E se um dia vocês estiverem voltando de um velório ou de qualquer situação emocionalmente carregada e virem alguma criatura estranha no caminho, lembrem da minha história. Não provoquem, não tentem se aproximar, mas também não entrem em pânico. Fiquem calmos, mostrem respeito e provavelmente a criatura vai embora sem causar problemas. Porque, no fim das contas, acho que essas criaturas não são necessariamente malévolas. São apenas seres que existem numa realidade diferente da nossa e que, às vezes, nossos mundos se cruzam em momentos específicos. O importante é saber como reagir quando isso acontece. E, felizmente, ainda existem pessoas mais velhas que podem nos ensinar essa sabedoria antiga, essa forma de lidar com o sobrenatural que nossos antepassados desenvolveram ao longo de séculos. Por isso eu sempre digo, prestem atenção nos conselhos dos mais velhos. Eles sabem de coisas que a gente jovem, na nossa arrogância, acha que são besteiras. Mas não são. São formas de proteção que podem salvar nossas vidas em situações que a gente nem imagina que possam existir. E cuidado especial com velórios e outros eventos ligados à morte. Não é que são perigosos em si, mas são momentos em que o véu entre os mundos fica mais fino e coisas que normalmente ficam escondidas podem se manifestar. Essa é minha história, contada exatamente como aconteceu. E espero que sirva de aviso e proteção para quem um dia passar por situação semelhante.